E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Stephanie e hoje a gente vai estar abrindo a leitura do mês de agosto das cartas de tarô, as cartas do baralho cigano e as cartas dos animais de poder do baralho xamânico da Jaime Sans. Quem tiver interesse em adquirir algum desses tarôs, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem saber mais e, quem sabe, até comprar e começar o estudo de vocês. Essa é uma leitura geral, vão ser 3 grupos, você pode escolher um deles ou mais de um, como você sentir no seu coração. E por ser uma leitura geral, vão ter mensagens que são para você e vão ter mensagens que são para outras pessoas. Então você vai sentir no seu coração aquilo que serve para você, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, e aquilo que não serve você simplesmente vai ignorar e deixar passar porque alguém vai se beneficiar daquela mensagem. E antes da gente iniciar, eu vou te convidar para a gente fazer uma respiração bem profunda, soltando o ar pela boca bem devagar, fazendo essa respiração 3 vezes, inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca bem lentamente. Esse momento de trazer presença, mesmo que você esteja fazendo outras coisas, é um momento de conexão, de você se conectar com aquilo que é importante para você, o que você precisa nesse momento. Sentir no seu coração também quem são aquelas pessoas que estão precisando de um aconselhamento, que estão precisando de uma luz, e que você sente de compartilhar esse vídeo com alguém que vai se beneficiar dele. Mesmo que você não saiba qual a mensagem que essa pessoa vai escolher para ela, ou até mesmo se ela vai assistir, simplesmente o fato de você compartilhar com alguém que você ama, sabendo que essa pessoa pode tirar algo de muito bom, já é uma forma de colocar a sua intuição em prática. Então tiramos esse momento para fazer essa conexão interior com o nosso coração. Tiramos esse momento para observar se alguém importante que a gente ama, do presente ou do passado, vem na nossa mente e compartilhar esse vídeo. E se conectando também com a sua intenção, aquilo de mais importante que você precisa agora resolver, compreender e iluminar no seu caminho. As leituras aqui, elas são todas de aconselhamento espiritual. Isso significa que eu não vou focar em relacionamento afetivo, prosperidade, dinheiro, trabalho, saúde. Significa que vai vir a mensagem exatamente que tem que vir dentro da área que a espiritualidade escolher, dentro da área que as cartas abrirem, ok? Então fique tranquilo que independente da área que você esteja precisando de auxílio, de luz, de compreensão, as cartas vão abrir exatamente a mensagem que precisa para o seu momento. A primeira carta que saiu aqui é a carta do dragão, a segunda é a carta do búfalo e a terceira é a carta do cavalo. Então você pode olhar para elas, se conectar, respirar fundo, ver qual delas chama mais a sua atenção, qual que puxa mais o seu olhar. Pode ser uma ou mais de uma. E embaixo na descrição do vídeo vai estar o tempo de cada leitura. Primeira o dragão, segundo o búfalo, terceira leitura o cavalo. E bora lá então para a primeira carta, que é a carta do dragão. Grupo 1, carta do dragão. Qual conselho espiritual para o grupo 1 que tirou a carta do dragão, que escolheu a carta do dragão? Muito bem. O dragão, ele é uma energia que está associada com novos começos, com morte e renascimento, com uma nova forma de ver o mundo, de um lugar de empoderamento, de um lugar onde existe o domínio do aspecto mental sobre os aspectos mais instintivos. Então, é uma forma de se conectar com o autoconhecimento, onde a fome, a sexualidade, a necessidade de sobrevivência, ela é dominada por uma força maior, que é a sua mente, sobre esses instintos primordiais.
né? O dragão, ele representa essa dominância sobre aquilo que é instintivo, trazendo o aspecto do nascimento, da nutrição materna, está muito associado com a mãe terra, e trazendo esses mistérios de transformação. Okay? Aqui vem a carta 3 de copas e 7 de copas. Que você pode respirar fundo, se conectar, observar. O 3 de copas, ele fala de um momento de uma comemoração, e aqui eu vou colocar algumas aspas porque é um pouco mais do mesmo, né? O mesmo círculo de amizades, as mesmas pessoas, os mesmos lugares, os mesmos espaços. Então essa carta geralmente ela é uma carta de comemoração, mas aqui na mesa de vocês ela vem como uma carta de uma tristeza por estar passando pelas mesmas questões. É um momento de alegria, mas ele já não traz mais alegria. É um momento de comemoração, de comunhão, mas para você já não representa mais nada, porque os assuntos não fazem mais sentido. Né? Aqui está falando muito do convívio social, amizades, colegas, pessoas da família mais ou menos, né? Para alguém pode ser, mas no geral é esse contexto social que você está inserida hoje. Então vem com essa repetição, essa sensação de tá, legal, já vi tudo isso, já tive esses papos que já não me agregam em mais nada. E ele vem como um aspecto de dor, de incômodo, né? Então atrás tem uma chuva caindo, uma sensação de tristeza, esse coração espetado aqui na mesa falando sobre esse lugar de falta de preenchimento, de sentido, de propósito, né? De estar ali com aquelas pessoas. E não porque você não ame elas, ou porque você não goste delas, ou por qualquer coisa do tipo, mas realmente essa sensação de mais do mesmo, ok, mais do mesmo. E que não tá te agregando em nada, que não tá te auxiliando a avançar em nada. E o 7 de copas, ele fala desse processo de limpeza, de renovação, né? Já que vem o dragão aqui para vocês, foi a carta que vocês sintonizaram. Fala dessa reorganização emocional, essa reorganização mental, essa reorganização das relações em geral. Então, poder colocar cada um no seu lugar de importância, porque todos são importantes, todos foram importantes, mas compreendendo que algumas taças já estão cheias, né? E existem outras taças para você preencher, existem outras pessoas para você conhecer, existem outros lugares para você estar, existem outras emoções para você acessar e existem outros assuntos para você se preencher, para você beber. Né? E quando você faz isso, né, se vocês perceberem lá atrás, tem um céu azul e tem uns raios saindo lá de trás. Olha que linda essa carta. Tem uns raios saindo lá de trás falando, ó, atrás de tudo isso, né? Atrás de todas essas relações que você teceu no decorrer da sua vida, que você se conectou, que você aprendeu, existe muito mais. Mas você está preso, apegado a essas pessoas do passado, a essas pessoas que estão no seu momento presente, mas que já não te acrescentam em nada. E esquecendo de olhar para o que tem além, o que vem depois disso. Né? Como o dragão traz, é um convite realmente de renovação, né? Renascimento, de largar aspectos do passado, né? Vem até um pouco o simbolismo da serpente, né? Largar aquela pele antiga, vou descrever o que está vindo aqui, tá? De, por exemplo, você é uma pessoa que vai no bar, vai na academia, convive com umas pessoas que só fala de ex, de chifre, de bebida, de ficante, e de repente isso não tá mais fazendo sentido para você. O ambiente da academia já tá chato pra caramba, essas amizades que só falam de relacionamento, sexo, etc. Para você, com todo respeito, vou falar do jeito que tá vindo. Foda-se, entendeu? Esses convívios com pessoas que estão indo em bar e conversando sobre esses aspectos da vida cotidiana já não estão mais satisfazendo a sua alma. Essa é a palavra. Então, trocar essa pele, tirar essa pele
eu sou essa pessoa que vai no bar, que vai na academia, que fala essas coisas. Isso você pode colocar no seu estilo de vida, que eu estou dando um exemplo, ok? Que faz tudo isso, que já não está mais suprindo, né, o coração, que já não está mais fazendo sentido, começar a trocar essa pele, ó, chega a dar uma falta de ar. Começar a trocar esses meios, esses ambientes, para você poder avançar, para você poder olhar o que está além. E sem medo do que você acha que vai perder, mas se abrindo para o novo que está chegando, né? Se abrindo para as novidades, se abrindo para o que tem do outro lado, né, dessa estante. O que tem do outro lado? Porque é isso. As pessoas podem escolher fazer isso de uma forma voluntária, consciente, de coração, percebendo, né, que um ciclo se finalizou e outro está para começar, ou isso pode acontecer de formas mais duras, né? Então, quando vem essa falta de ar, fala até de um sufocamento, uma sensação de se sentir sufocada com aquelas pessoas, com aquele meio. E ao invés de ser uma finalização de ciclo suave, ela pode se tornar uma finalização de ciclo forçada, né? E o forçado é porque realmente acabou o espaço para você ali, né? É ou vai ou racha. Então, o escolher ir é muito melhor do que escolher rachar e ter uma crise completa por causa de questões que você poderia facilmente se abrir para o novo, se abrir para o que está fazendo sentido para você. Porque o que eu estou falando aqui não é como se fosse uma novidade, né? Para quem escolheu, sintonizou de fato o dragão, e se essa leitura não está fazendo sentido para você, porque não foi essa carta que você sintonizou, você deve ter olhado para outra e pensado, ai não, mas eu quero dragão. Vai para a carta que você sentiu primeiro. Não adianta tentar passar por cima da intuição, não, tá? Pode ser que tenha alguma mensagem para você depois aqui nessa leitura, mas assim, a carta que é para você, você sentiu em primeiro lugar. A que você escolheu por modéstia ou porque acha que é um animal mais legal, por exemplo, ela não vai estar ressoando, tá? Então, se essa leitura não está fazendo sentido, vá para a leitura que faz sentido para você. Okay. Então, como eu estava falando, é um movimento que você sabe que já não tá mais fazendo sentido, já tá te incomodando, não é de hoje. Ok? E aí você pode escolher, nesse mês de agosto, né? Trocar esse ciclo, se permitir soltar, se permitir se abrir, se permitir se afastar um pouco, né? Dar um tempo dos meios convencionais que você participa. E se abrir para outras oportunidades, ok? Quatro de paus e 3 de pentáculos. Muito bem. Bom, aqui é muito bom porque a gente sai das copas, o aspecto emocional, aquele aspecto mais das relações, das pessoas, o que vão pensar de mim, né? Como que as pessoas vão se sentir se eu tomar uma decisão assim, para um aspecto mais fogo, mais materialização, mais expansão. Então, o 4 de paus, que é esse daqui, tá? Que tá à frente, aí na câmera parece trocado, eu acho, para vocês. Ele tá assim. Mas enfim. O 4 de paus, ele fala dessa possibilidade de você se vestir com uma nova roupagem, se vestir com uma nova forma de se apresentar para o mundo. Então, às vezes, nem as roupas que você tá usando estão fazendo mais sentido para você. E tá falando assim, ó, comece a se conectar, né? Comece a se mostrar em outros lugares, comece a aparecer em outros lugares, né? Aqui ela tem uma banca cheia de flores de vários tipos, de várias cores, falando sobre essa abertura para o diferente, essa abertura para o novo, estar em lugares que nunca se esteve, né? Se permitir conhecer novos espaços, conhecer novos hobbies. Então aqui,
para quem não se conhece, não sabe do que gosta, é a oportunidade que vocês estão tendo, né, dentro dessa energia do dragão, de renascimento, de descobrir o que você gosta de fazer hoje. Você gosta de pintar, você gosta de dançar, você gosta de cantar, você gosta de ler, você gosta de sair para beber, você gosta de praia, você gosta de cachoeira. Do que você gosta? O que você gosta de fazer? Se você não ficasse todo dia no celular, girando 3 horas, Instagram, Facebook ou qualquer coisa dessas, o que você escolheria fazer? Né? Muitas pessoas não sabem, não se conhecem, não sabem nem do que gostam. Então é a oportunidade de você começar a descobrir. Ah, eu não sei se eu gosto de pintar, vamos pintar então para ver, né? Vou num workshop de aquarela, eu vou numa aula de pintura, eu vou comprar aqui umas canetinhas e brincar para ver como que é, se eu gosto, se eu não gosto, e se entregar para aquela atividade. Ah, eu acho que eu gosto de dançar, mas o que eu gosto de dançar? Né? Que músicas que eu gosto de ouvir? E poder trazer isso, né, para o seu cotidiano, né, para esse campo de experimentação. Aqui está falando, experimente coisas novas. Conheça novos hobbies, novos lugares e se permita também conhecer as pessoas que frequentam esses lugares. Porque é isso, não adianta você querer ter novas amizades, querer estar com pessoas X, Y, Z se você não sabe do que essas pessoas gostam. Né? Se você não vai ter assuntos em comuns com ela. Por exemplo, se você vai jogar golfe e você acha golfe chato pra caramba e você não gosta de golfe, talvez as pessoas do golfe não sejam as pessoas com quem você quer se conectar. Claro que elas podem ter outros hobbies, tá, gente? Não é isso que eu estou falando. Conheça pessoas que tenham gostos similares aos seus. Basicamente é isso. Se abra para essas novas oportunidades. E talvez isso seja feito de forma sozinha, sozinho, tá? Não espere que uma amizade dessas daqui vai estar com você aqui. Porque se tiver, provavelmente vai borrar todo o rolê. Vai reclamar, vai achar ruim, vai te colocar para baixo. E não vai deixar com que você aproveite. Aprenda a aproveitar oportunidades, lugares sozinha, sozinho. Antes de querer estar com outras pessoas. E aí a gente vem com o 3 de Pentáculos, para esse mês de agosto, que é tudo aquilo que você está plantando, cuidando, regando, tudo aquilo que você decidiu deixar para trás, ok? Toma uma nova forma, toma uma nova vida, né? Toma um novo caminho. O 3 de Pentáculos, ele está falando que mesmo que as amizades não sejam as mesmas, as relações não sejam as mesmas, que tudo aquilo que você vai fazer de novo na sua vida, o seu passado ele vai servir como uma referência que vai nutrir essas novas experiências, tá? Por isso que tem que cuidar muito com o passado, né? O passado ele tem que ser um lugar de cuidado, de nutrição, onde mesmo os eventos ruins vêm para te fortalecer. E se você ainda não aprendeu a fazer isso, então tá na hora de aprender, né? Tá na hora de buscar um atendimento, tá na hora de começar a trabalhar esses traumas do passado, para você poder trazer os aprendizados que eles têm para você à luz, para você poder trazer tudo aquilo de bom que eles têm para te ensinar, que eles têm para mostrar à Terra. Então é como se, por exemplo, eu tive problemas com a minha mãe na infância, com meu pai, não gosto deles até hoje e tudo mais. Ok. Se essa experiência ainda te enfraquece, ao invés de te fortalecer, você ainda não entendeu como utilizar ela para a vida. Porque nenhuma experiência vem para que você sofra de graça. Nenhuma experiência vem para que você se sinta vítima da vida, um pobre coitado, uma pobre coitada, né? Que a vida, porque Deus, porque o pai, porque a mãe, não. Tudo vem com um propósito maior. E se ainda não está claro para você, então é o momento de começar a se aprofundar nessas raízes,
para ao invés dela te envenenar e envenenar suas relações, ela começar a nutrir aquilo de bom que você tem para trazer ao mundo. Ok? A energia do dragão, vocês podem dar uma pesquisada. Isso vai ajudar vocês, tá? No Kim do dragão, do Tzolk'in. É o calendário maia e tem o selo do dragão. E aí tem vários tons, claro, mas assim, o significado do dragão dentro do calendário dentro do calendário maia, ok? Bem específico, bem rápido. Tem algum aconselhamento? Aconselhamento para o grupo 1, grupo que sintonizou com o dragão, para esse mês de agosto. Aconselhamento final. Aconselhamento final. Eu até perguntaria, gente, de desafios e tudo mais, só que assim, soltar a pele, deixar o passado, trocar, fazer tudo isso já é um caminho grande, assim, né? E essa dificuldade de lidar com a solidão, de fazer sozinho, então assim, a leitura de vocês, ela já se completou, ok? Ela já está com tudo aquilo que vocês precisam. Vou tirar aqui um aconselhamento final do baralho cigano, ok? Para trazer mais leveza para esse mês de agosto, para vocês poderem passar por tudo isso de uma forma mais serena, mais suave, mais centrados, ok? Então, aconselhamento final para o grupo 1. Rei de Ouros, os Peixes. Carta 34. Muito bem. Você pode se conectar com essa carta, olhar para ela, respirar profundamente. Bem, os peixes, como conselho final, e o coração no fundo do baralho, né? Ele diz para você não ter medo de nadar contra a correnteza. Se vocês perceberem, tem dois peixinhos nadando para um lado e o outro nadando para o outro, né? Não tenha medo de ir contra o que os outros pensam. Não tenha medo de mudar a sua forma de ver o mundo, de pensar, porque talvez no seu entorno hoje não tenha pessoas que te apoiem, né? Se tiver, são muito poucas, às vezes você não sabe nem muito bem para quem recorrer. Porque às vezes vem um apoio entre aspas, né, disfarçado de um push para baixo, assim. Né? Às vezes a pessoa fala que te apoia, que torce por você, e toda ideia que você dá, tudo aquilo que você quer mudar, que você quer transformar, que você quer fazer de novo, a pessoa fala, mas será que é uma boa? Ai, mas amiga, se der errado, como que você vai ficar? Né? Traz esse aspecto negativo para tudo que você traz. Então, assim, parece que é uma pessoa que te apoia, mas na verdade não é. Né? É muito comum isso. Então, não tenha medo de você achar que tá ficando louco, que tá ficando louca, né? Que todo mundo tá estranho e que você tá com pessoas que não tem nada a ver com você. E será se tem alguém que vai pensar como você nesse mundo? Tem. Só porque você tá no carduminho errado, não significa que não tem o cardume certo para você. Quando você se transforma, vai ter um momento de passar pela solidão, até você aprender a se tornar a solitude. Porque se você não gosta de você, se você não sabe do que você gosta, como que você vai atrair as amizades certas, os relacionamentos certos para sua vida, o círculo certo? Não tem, né? Não tem. Não tem. É tudo frequência. Se você tiver uma frequência diferente daquelas pessoas que sintonizam com o seu coração, com as suas ideias, com os seus ideais, como que você vai chegar nesses grupos sociais? Como que você vai fazer novas amizades com pessoas que façam sentido? Porque sem sentido já tem várias aqui, ok? Então é importante passar por esse processo de se conhecer, gostar de estar com você, passar um tempo sozinha ali com você, você com você, sabe? E falar, tá, e aí? O que a gente gosta, o que a gente vai fazer?
Uma reflexão que eu trouxe para uma irmã esses dias, né? Foi isso. Se você fosse a única pessoa no planeta, tem o planeta inteiro, Terra, planeta Água, tem os animais, tem a floresta, tem tudo. E você é a única pessoa, não tem nenhuma pessoa, um ser humaninho, para te fazer companhia. Como seria a sua vida? E para quem tá pensando, eu iria me matar, eu não ia aguentar, é porque tem um problema muito sério de não se conhecer, de não se amar, de não saber aproveitar o tempo seu com você mesmo. E se existe um planeta inteiro só para você, que você não saberia como aproveitar um tempo de qualidade nele, com toda a riqueza que ele tem, com toda a beleza, com todo o amor, então é porque realmente precisa fazer uma revisão. Não tenha medo de pensar diferente das pessoas com quem você se relaciona hoje. Tá no caminho certo, mas tem que ter coragem. E aquele famoso, né? Eu não gosto de falar, eu não gosto de falar isso, mas assim, eu sei que é verdade. Às vezes, quando a gente não vai pelo caminho do amor, infelizmente tem o caminho da dor que nos coloca, né, na nossa trilha pra gente se descobrir, se conhecer e tudo mais. Então são escolhas que podem ser feitas. Que bom para aqueles que chegam aqui, né, que pode abraçar essas transformações de forma mais consciente, né? Porque tem muita gente que não tem acesso ao conhecimento espiritual, ao autoconhecimento, a essas novas formas de se conectar com aquilo que é sagrado, com aquilo que é verdadeiro. Então, sinta-se privilegiado, privilegiada, né, ancorado, ancorada por uma força espiritual, né, por algo maior que te guia, porque tem, todo mundo tem, tudo tem. Né, a gente só precisa aprender a reconhecer. Bom, essa é a leitura do grupo 1. Eu espero que chegue bons ventos para vocês e até a próxima. Então agora a gente vai para o grupo 2, tá? As pessoas que sintonizaram com o búfalo, carta 19, ok? Vocês podem olhar bem para essa carta, se conectar com elas, se conectar com a imagem do búfalo na tela mental de vocês, como que é esse animal, né? Como ele olha para você, como que ele sintoniza com você, qual a sensação, a emoção de olhar para um animal desse na sua frente, mesmo que seja mentalmente. Qual é a sensação de ter um búfalo à sua frente? Aqui. Grupo 2, as pessoas que sintonizaram com a energia do búfalo, grupo 2, mês de agosto de 2025, grupo 2. Uhum. Aqui vem uma. Agora tá começando a soltar, mas aqui vem uma sensação nas cartas de pensamentos grudados. Sabe quando você é tão acostumado a pensar em uma coisa de um jeito que qualquer ideia que não vá naquele caminho é muito difícil de compreender porque você tem muitas certezas de muitas coisas, ok? E novamente, você vai ver se essa leitura faz sentido para você, se essa parte faz sentido para você ou não, que pode não fazer, ok? Mas tem o embaralhar as cartas está mostrando para mim essa sensação de dificuldade de abrir espaço para novas compreensões, novas formas de ver o mundo, novas possibilidades. Então é uma coisa que está meio. Penso sempre a mesma coisa, da mesma forma, e tá começando a ficar endurecido. Né? Sabe, idoso, quando começa a ter dificuldade de mudar a forma de pensar? É um pouco essa sensação, dificuldade de mudar a forma de pensar. Então, recado para o grupo 2, pessoas que sintonizaram com o búfalo.
Rapaz do céu. Vem 3 cartas aqui que caíram. O Imperador, o Mundo, a Roda da Fortuna e o Imperador. 3 arcanos maiores. E de fundo de tarô a gente tem a Imperatriz. Ok? Então vocês do grupo 2 se preparem, porque 3 arcanos maiores, gente. Os arcanos maiores, eles são a jornada iniciática da nossa vida. Os arcanos maiores, eles são os arquétipos pelos quais todos nós passamos no decorrer da vida, ok? A carta do mundo, que é a carta 21, né, ela fala de um final de ciclo, uma compreensão maior do todo. Fala de uma nova forma de ver o mundo, a morte, o tempo, as pessoas, as formas de lidar com o passado, com o presente, com o futuro. Então é o domínio da vida material, é o domínio das experiências terrenas e a conexão com esse mundo espiritual, né? A ascensão desse mundo espiritual. Geralmente a carta do mundo, ela é o fechamento, tá? Do tarô. Geralmente não, né? Ela é a última carta do tarô representando esse final de ciclo, geralmente representando até mesmo a morte física do corpo. Não estou dizendo não que ninguém vai morrer aqui, tá, gente? Calma. Mas realmente essa purificação da experiência terrena e essa conexão com o divino de um lugar muito, 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 muito profundo, muito avançado, ok? Como veio aquelas cartas grudadas no começo falando dessa dificuldade dos pensamentos, de ter espaço entre os pensamentos, aqui também já vem essa importância de vocês trazerem mais a meditação para a vida de vocês, tá? Eu não vou nem entrar num critério. Se você pensar, meditar é difícil, não dá para fazer isso aí não, coisa de gente esquisita, porque com 3 arcanos maiores na mesa, com certeza eu não tô falando com gente assim, tá? Se esse é um pensamento que você tem, essa leitura não é para você, sua carta é outra, ok? Volta lá no início e vê qual é a carta que você escolheu de fato, tá? Porque aqui já são pessoas que estão num caminho de espiritualidade, que estão sintonizadas e que têm plena consciência das ferramentas que têm disponíveis. Então, essa dificuldade de mudar a forma de pensar, quando você medita, vai abrindo esse espaço, vai abrindo esse espaço, vai abrindo esse espaço e vai caindo por terra, né? Tudo aquilo que não é verdadeiro, vai caindo por terra tudo aquilo que não faz sentido, vai caindo por terra o que a gente chama de maiá, de ilusões, né? As mentiras da vida que a gente vive, para acessar um conhecimento mais profundo, mais transcendental, ok? A roda da fortuna, vindo no número 10 aqui dos arcanos, esse tarô é um pouquinho diferente, tem algumas cartas que não são o mesmo número, ok? Fala sobre essa mudança de ciclo, fala sobre esse fluir dentro dessa nova etapa, esse fluir das energias. Às vezes você acha que está muito baixo, sobe muito, desce muito, sobe muito, desce muito, sobe muito, desce muito. A roda da fortuna, ela vem aqui como o equilíbrio finalmente, dessas forças que faz você sentir esse sobe e desce com frequência, assim, sabe? Que faz você sentir que as coisas são muito instáveis, que nada dá certo, ou que quando começa a dar certo tá dando errado. Então, esse domínio, né, que vem dentro do mundo, essa expansão de consciência, traz a roda da fortuna para o eixo, traz a roda da fortuna para esse lugar de mais vida, mais conexão. E a morte se torna uma etapa natural, né? A morte se torna uma fase natural da vida. Aqui eu tô falando com um grupo que não tem medo de morrer, que não tem medo de se conectar com a espiritualidade, que está buscando de fato algo mais profundo, né? Que está buscando de fato conhecimento transcendental, que está sintonizando com as verdades da vida. Essa é a palavra.
tá? E o imperador, vindo como a carta número 4, ok? Fala que dentro de toda essa descoberta, toda essa conexão, todo esse momento de expansão da consciência, que a gente está falando realmente de um grupo que está na busca, né, que, enfim, por muitos meios e estudos, né, está alcançando outros graus de mentalidade, de formas de perceber o mundo que a maioria não acessa. E o imperador vem como esse critério de proteção e de posicionamento perante a vida. É por isso que eu falei, gente, ninguém vai morrer aqui não, tá? A gente tá falando de morte, mas porque vocês são um grupo que tem preparo para falar de morte sem achar que, ó Deus, ó céus, sabe? E se tem alguém pensando, ó Deus, ó céus, novamente, vê se essa leitura mesmo que você escolheu, porque aqui é gente que tá em paz com a morte. É gente que tá em paz com os ciclos da vida, né? São pessoas que realmente estão buscando essa conexão. E o imperador, ele realmente traz essa postura, né? Então, muito bem. Estou na Terra, estou protegido por uma força maior, eu me conecto com algo maior, né? Eu sei para onde a vida tá me levando, né? Todo mundo vai para o mesmo lugar e, né, com as ferramentas que eu tenho, mesmo que a vida tenha me causado dano, se vocês verem, ele não tem uma perna, né? Mesmo que a vida tenha causado danos, isso não é um problema. Aqui está tudo florido, né? Existe uma conexão espiritual e com as ferramentas que ele tem, ele vai se proteger, ele vai resguardar essa espiritualidade, ele vai resguardar essas descobertas que ele fez. Olha que lindo, gente, tem até um baú aqui atrás, ó, escondido atrás dele. Ele vai resguardar os conhecimentos que não podem ser abertos a outros. O búfalo, ele é um animal de poder poderosíssimo, né? Os nativos norte-americanos, eles consideravam o búfalo um protetor, um guardião dos mistérios, por ser um animal manso, por ser um animal que doava a sua carne e a sua pele para que as pessoas pudessem sobreviver, principalmente no frio. E eles consideravam o búfalo realmente um presente do grande espírito, como um cuidador do povo, como um ser que vinha para proteger, guardar e passar a sabedoria adiante. Porque o búfalo ele tem o espírito de servir. Né? Eles compreendiam que o servir desse animal, inclusive a sua morte, sendo oferecida como alimento e vestimenta para os povos, né? Ele tem um espírito de servir grande, de auxiliar os outros, né? De oferecer o seu melhor. Então, quem sintonizou com essa energia do búfalo está num caminho de conexão espiritual, né? E aqui dentro vem com esse sentido de servir mais, sirva mais, né? Tem muito conhecimento, tem muito crescimento. Finalmente está chegando o equilíbrio, fiquem tranquilos. A roda da fortuna tá falando, tá chegando, tá chegando. A gente sabe que você gira para cima e roda para baixo, vai para cima e vai para baixo, parece uma montanha russa a vida para você. Calma. Você já aprendeu a passar pelos momentos baixos. Você ainda está aprendendo a passar pelos momentos altos. Você vai aprender a equilibrar esses momentos. E aí sim, trazer essa postura do imperador para sua vida, né? De conexão, de respeito com aquilo que te é apresentado, porque nem todo mundo vai entender, né? Você pode querer passar esses conhecimentos para quem não tem o menor preparo. Não vai adiantar, ninguém vai entender nada. Então, saber resguardar o conhecimento para oferecer apenas aquilo que o outro está pronto para receber, né? O búfalo, ele vem com essa serventia de eu ofereço apenas aquilo que o outro está pronto para receber. Como que você sabe? Você vai sentir. Obviamente, com 3 arcanos maiores na mesa, você sabe fazer isso. Ok? Ui. Grupo 2. Tudo bem.
Tem algum desafio nesse mês de agosto para o grupo 2? Tem algum desafio importante nesse mês de agosto para o grupo 2? Que precisa de atenção, que precisa de um olhar mais profundo? Desafios, questões nesse mês de agosto para o grupo 2. Aqui. A mensagem que vem aqui, gente, é que vocês já estão num aspecto muito, muito mais sossegado do que um dia vocês estiveram, ok? Vocês já estão num momento muito mais conectado, centrado, ancorado, né? Do que em outros momentos da vida. Hoje vocês têm, como eu falei, muitas certezas, né? Tem várias certezas rondando assim, mas que tá vindo desse estudo, por isso a meditação, para dar uma abertura maior, para vocês não se enrijecerem em alguns padrões de pensamentos que vão deixar vocês longe dessa energia do mundo, da roda da fortuna, dos arcanos maiores mesmo, mas que é um detalhe, ok? E aqui vem o 2 de paus, e vem também o valete, tá? Ele veio assim, ele veio deitado assim, ok? Esse posicionamento de cartas vindo como um aviso, uma precaução, um desafio dentro desse mês de agosto, fala sobre você aprender a proteger a boca, a língua, cuidado com o que você vai falar novamente, né? Cuidado com o que você vai falar, cuidado para não passar conhecimentos e informações para as pessoas que não estão prontas, porque o valete de paus vindo invertido, né? Se vocês repararem, ele segura um pergaminho, ele segura um diploma, ele segura um arquétipo do conhecimento, um símbolo de conhecimento. E ele vindo invertido fala sobre essa necessidade, né, de compartilhar um conhecimento com quem não vai entender, ou pior, vai entender errado. E vai inverter aquilo que você falou e usar contra você. Por isso que em alguns hinos iniciáticos, né, dentro de algumas linhas de estudo, fala sobre a língua ser a morte do corpo, a língua ser um instrumento que pode te prejudicar. Saiba que nem todo mundo está pronto para saber o que você sabe. Saiba que nem todo mundo está pronto para seguir o caminho que você seguiu. Saiba que nem todo mundo quer isso. E esse respeito é fundamental, porque não adianta, gente. Quem está num caminho de espiritualidade, de autoconhecimento, de autotransformação constante, querer pegar os coleguinhas que não querem, que não vão, que não querem tratar seus traumas, não querem resolver seu problema com o pai e com a mãe, não querem sair do casamento que tem abuso físico, psicológico, emocional, que não querem nada, absolutamente nada. Você pegar, sacudir a criatura e falar, você vai sim. Não existe isso. Quem tenta fazer isso acaba, se lascando e não é pouco não, tá? Tô falando aqui na linguagem que tá vindo. Eu ainda tô segurando um pouco a língua, porque eu não sou de falar palavrão, porque é muito isso, assim. Tem essa... Dentro da leitura de vocês, vem um pouco essa vontade de dar uma sacudida, sabe? Fica quieto. A mensagem, basicamente, do aconselhamento, dos desafios desse mês de agosto, aprenda a segurar a sua língua dentro da boca. Aprenda que tem conhecimentos que não são para todo mundo. Aprenda que não é momento para algumas pessoas. E aprenda que se você falar, algumas coisas podem ser usadas contra você. E a responsabilidade é sua, não é do outro. É chato falar isso, mas é. Ok? Então, o búfalo. Perfeito. O búfalo,
ele serve de alimento e agasalho para a tribo e aconselhamento espiritual, porque os xamãs falavam com os búfalos, né? Ele vem ensinando que ele só pode servir quando ele é requisitado, quando alguém pede, quando alguém está pronto para receber aquilo que ele tem para dar. Se tem uma aldeia que não está com fome, não adianta o búfalo ir lá e falar: gente, aqui, minha carne, meu couro, para vocês, tudo aqui. E as pessoas não estão com fome. E se ele encher o saco, ficar enchendo o saco, ele pode até ser morto. Mas foi em vão. Por algum motivo, na leitura de vocês, está vindo muito esse simbolismo da morte. Novamente, não estou dizendo que ninguém vai morrer aqui. Mas eu estou dizendo que saiba o que você vai servir, saiba o que você vai doar. Seja requisitado. Deixe que as pessoas busquem, que elas peçam, ao invés de você querer ir lá e dar algo que elas não querem. Porque elas não vão receber. E isso pode te machucar profundamente. Isso pode encerrar ciclos de amizade. Isso pode te fazer ser retirado de lugares que para você são muito importantes. Controle a língua. Resguarde, cuide daquilo que você recebeu. Se assuma como imperador. Você acha que imperador vai falar qualquer coisa para as pessoas? Você acha que imperador vai fofocar qualquer coisa para o funcionário do império dele, para a esposa, para o sábio, para os conselheiros? Não, cada um vai receber uma informação diferente dele, de acordo com aquilo que cada um tem capacidade para receber dele. Ok? Muito bem. Conselho final para o grupo 2. Conselho final para o grupo 2. Grupo 2 que sintonizou com o búfalo. Conselho final para o grupo 2. Carta 19 de novo. O urso e a torre. Okay? Vocês podem olhar, se conectar com as cartas, respirar profundamente. Bem. Bom, basicamente o aconselhamento é vocês conseguirem se resguardar. O urso fala da hibernação. Geralmente, num lugar superficial, e eu vou aprofundar com vocês já já, geralmente o urso ele é um arquétipo que fala dessa necessidade de entrar na caverna, ficar sozinho, lidar com suas questões, digerir tudo aquilo que aconteceu no passado para poder sair renovado, nova estação, novo ciclo, novo tudo, tá? Aqui para vocês, né, estamos falando com um grupo diferenciado aqui, ele vem como esse aspecto de você se recolher. Não necessariamente ficar completamente isolado do mundo, mas você recolher toda essa energia do mundo, da roda da fortuna, do imperador, para você conseguir assentar tudo isso. Aqui, muito provavelmente, alguns de vocês tiveram algum despertar espiritual muito forte, muito potente, né? Não que começou agora, vocês já tinham despertado antes, só que agora parece que fez aquele, né, quando chega num nível onde você realmente estrala, quando você realmente avança de um ponto de crenças que você tinha para um ponto muito além daquilo que você acreditava que podia existir, tá? Então você recolher toda essa energia para estudar ela, compreender ela, deixar com que ela faça todo o download. É igual o arquivo de computador. Aquilo que você aprendeu faz um download nas células do seu corpo, no seu cérebro,
nas suas emoções, na sua forma de pensar, na sua forma de agir no mundo. Existe um tempo, não é da noite para o dia, tá? Você se recolher, permitir que essas informações se assentem, para você poder acessar novas informações. Então a torre ela também vem como esse lugar de resguardo, onde você, ao invés de interagir com o que está lá fora, tá? Você apenas observa como o mundo como o mundo reage, como o mundo é afetado uns pelos outros, como o mundo se afeta em geral, sem se misturar a nada disso. Por isso que vem a meditação. O que a meditação faz? Ela abre esse espaço de vazio, te conecta com o observador que não julga nada, ok? E dessa forma, né, você consegue ver o mundo de uma outra forma muito mais expandida, ok? Porque tudo aquilo que você acreditou ou acredita é só uma crença, não é a realidade completa. Então tá vindo esse processo para você, onde o imperador vem como esse posicionamento, tá? Com esse resguardo, com esse cuidado, né? O imperador tem seus segredos, ele não sai contando por aí detalhes sórdidos do que ele guarda, né? Ele cuida, ele resguarda porque ele sabe que podem usar contra ele. Então ele tem os círculos de confiança dele, onde aí sim ele consegue abrir alguns pontos. Mas saiba que nem tudo. Saiba que nem tudo. Existem conhecimentos, gente, que eles não são abertos a público. Por um motivo muito simples. Por serem perigosos. E perigosos não porque eles em si são perigosos, mas porque sem amor, sem sabedoria, o conhecimento ele pode se tornar uma arma de poder que não serve ao bem maior, que não serve a uma conexão real, que não serve ao amor e que faz o jogo contrário, serve à guerra, serve à destruição. Então tem conhecimentos que precisam ficar resguardados. E essa sabedoria é o que você vai começar a adquirir agora nesse aspecto do urso, nesse aspecto do búfalo, que é o silêncio. Aprenda a silenciar. Você aprendendo a silenciar, tudo isso aqui vai se assentar. Aqui. Você pode escrever, você pode fazer vídeos que fiquem só para você, que você não vai mostrar para ninguém. Você pode colocar isso de alguma forma que você consiga ver, mas que não seja uma outra pessoa. Ok? Basicamente, esse mês de agosto para vocês vai ser o treinamento do silêncio, saber como servir, tá? Servir ao próximo, servir ao outro sem passar do limite do outro e assumir essa postura de imperador frente a todo esse banho de conhecimento que vocês receberam, toda essa expansão que teve no campo de vocês, né? Aprender a imperar sobre esse conhecimento que chegou, né? E silenciar, 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 silenciar. Okay? Bom, essa foi a leitura do grupo 2. Espero que ela traga bons ventos para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Então agora a gente vai para a leitura do grupo 3, né? O grupo que escolheu a carta do cavalo, carta 35. Então, novamente, vocês podem se conectar com esse animal de poder, se conectar com a imagem, tanto da carta quanto mentalmente. Imaginar realmente um cavalo à sua frente, ok? E perceber, né, como ele te olha, quais são as sensações, né, de ter um animal desse porte na sua frente, apenas observando. Os animais de poder, gente, para quem não sabe, eles são sabedorias da criação, são sabedorias da natureza, né? Toda a criação, toda a existência, ela tá codificada
na natureza que é manifestada, a floresta, o mar, o rio, os animais, todos os animais, tá? E a gente, quanto ser humano, a gente tem essa possibilidade de aprender com a criação, com a manifestação, com aquilo que é divino. Por isso que existe um cuidado e um resguardo com essa criação de Deus. Em algumas frentes de pensamento, algumas linhas de pensamento, de não destruir, de não desmatar, né, de cuidar dos animais, de cuidar da floresta, de não ficar envenenando a terra, a água, porque todos nós dependemos disso. Por algum motivo, tá vindo para eu falar isso para vocês dentro dessa energia do cavalo, ok? Que junto com vocês eu também visualizo o animal à minha frente e me conecto com a mensagem que tem ali, né? E o cavalo, ele é um animal que auxiliou muito o ser humano de muitas formas em muitos tempos, ok? E ele vem relembrar que isso só acontece, né, porque existe uma sintonia entre a natureza, porque existe uma necessidade de auxiliar uns aos outros. E claro que muitas vezes foi feito de forma forçada, né? Mas que os animais, eles estão aqui como professores, como mestres, para nos auxiliar, tá? Para nos ajudar. Gratidão. Então, grupo 3, né? Energia de agosto para o grupo 3. Energia de agosto para o grupo 3. Tá. Ok. Muito bem. A gente vem aqui com o arcano maior, a Santa Morte, tá? O 9 de copas. E embaixo dos dois a gente tem o valete de espadas. Então a leitura de vocês, ela está assim. Ok? Muito bem. Bom, aqui são cartas muito, muito, muito ancestrais, tá? Como a carta do cavalo, ela já veio trazendo essa ancestralidade muito forte, muito antiga, dessa compreensão da relação com o ser humano, com o mundo, com os animais, com a natureza, né? Aqui a carta da Santa Morte, ela fala sobre um novo despertar de consciência, uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de cuidar desse mundo, né? Então a cabeça dela é iluminada por uma luz e ela está grávida de um novo mundo, ela está grávida de uma nova forma de vida, ok? Isso fala que aquilo que você acreditou, quem escolheu esse grupo, rapaz, eu não sei quem são vocês não, mas assim, vocês vão ter uma revirada de consciência, né? Não sei se eu estou falando com pessoas que têm histórico ou costume de desmatar e justificar como se fosse algo normal, de matar animais e, tipo, tudo bem, né? Eu não sei quem são vocês, ok? Mas a Santa Morte, ela fala dessa nova expansão de consciência, dessa nova forma de quebrar as crenças. Então, ela transpassa muitos portais da mente, tá? Para trazer essa luz, assim, né? Colocando por terra tudo aquilo que um dia você acreditou. Muito provavelmente vocês nesse mês de agosto vão ter alguns ou algum processo espiritual muito potente. Não precisa ter medo, tá? Não precisa ter medo, não precisa desesperar, não precisa querer fugir, ok? Porque se esse conhecimento, essa sabedoria está chegando para vocês, é porque finalmente vocês estão prontos para receber ela. Então aproveitem, tá? Aproveitem o presente que vocês vão receber esse mês, porque é realmente algo a serviço de uma consciência maior, algo a serviço de algo muito maior, mas que vai colocar por terra, que vai matar e vai enterrar muitas crenças, muitas formas de pensar, muito
Muita coisa que foi feita no passado vai finalmente encerrar o seu ciclo, ok? O 9 de copas fala desse resgate à ancestralidade, né? Então a gente está dentro dessa carta, é um navio que está em alto mar. O 9 de copas, na leitura de vocês, ele vem como esse resgate ancestral, ok? Aqui vem a história das caravelas, dos portugueses, dos africanos que foram sequestrados, torturados e levados, que ficaram no mar. Tudo isso que aconteceu no mundo, e que foi muita coisa, ok? Vem como essa memória emocional que ainda não foi assentada, compreendida ou até mesmo olhada. Porque, por incrível que pareça, o grupo de vocês tem uma energia de não querer olhar muito para as realidades do mundo, ok? Isso vai mudar. Isso vai mudar. Não quero olhar para o passado porque o passado é o passado e agora é agora e foda-se o que aconteceu no passado. Não é assim que funciona, sabe? O passado ele influencia profundamente o presente. O que os nossos ancestrais viveram influenciam até hoje em tudo na sua vida. Seja na sua vida financeira, seja na sua saúde, seja nos seus relacionamentos afetivos, seja no seu relacionamento familiar, nos traumas, fobias, ansiedades, depressão que se carrega, esquizofrenia, bipolaridade, não importa. Tudo tem um fundo maior. E aqui é como se vocês não quisessem ver o cavalo. Tem gente que coloca viseira no cavalo, né? Pra ele não ver o que acontece do lado, pra ele não assustar e ver só o caminho que tá na frente. Precisa tirar as viseiras para se conectar com o mundo. Um cavalo com viseira é um cavalo submisso, dominado. E vocês não nasceram para ser submissos e dominados pelo que os outros falam que acontece no entorno para vocês. Olhe para o mundo. Tome coragem, tome vergonha na cara. Olhe para o que de fato está acontecendo à sua volta. Olhe para o que de fato aconteceu no seu passado. Olhe para o que de fato está acontecendo na sua vida hoje. Se conecte com a verdade dos fatos e não daquilo que você acha que é o que você gostaria que fosse. Que existe um abismo entre esses dois. Fatos e verdade e aquilo que você acha que sabe que é que foi. Abismo, abismo. Okay. Então, o 9 de copas, ele vem com essa recordação de muitos que não foram recordados, com essa recordação de tudo aquilo que não quis ser mexido no passado, de tudo aquilo que quiseram esconder, trancafiar, fingir que não aconteceu. O 9 de copas, ele fala, então, tá chegando a hora de abrir esse quartinho escuro da mente e olhar para a realidade da situação. Okay? Isso vai vir junto com esse processo da Santa Morte de iluminação e expansão. Ok? O valete de espadas vindo deitado. Okay? Ele vem assim, embaixo dos dois, né? Ele caiu no chão, na verdade, deitado. Eu tô sintonizando aqui a mensagem dele, ok? Tá. Tá, ok, entendi. O valete de espadas, ok, eu preciso que coloque de uma forma que eu consiga passar a mensagem, que eu consiga passar a mensagem para as pessoas. Ok. Esse valete de espadas, né, ele está escrevendo em um pergaminho, ok? Com um pote de ouro e uma pena. Ele representa nobreza, criação, realezas, tá? Pessoas que têm poder através da escrita, através da influência. E
É interessante porque aqui na leitura de vocês está vindo muito uma energia de colonizador e, e ancestralidade africana, né? Aqueles que foram sequestrados, né? Torturados, abusados, e aqueles que fizeram, que sequestraram, que abusaram e que torturaram. Aqui fala que a história ela está escrita por pessoas que tinham um conhecimento para deixar isso escrito. Só que, novamente, essa não é a verdade completa. Aquilo que você acha que sabe não é a realidade dos fatos que aconteceu. Isso é muito importante na mensagem de vocês. Tá? Se precisar, anota na sua agenda, num papel, para você ler essa frase. O que eu acho que eu sei não é a realidade dos fatos que aconteceu de verdade. Abismo novamente. E que você tem que ter muito cuidado com aquilo que você vai estudar, pesquisar, se aprofundar, porque às vezes você só olha para aquilo que fala assim: não, suas crenças estão certas, muito bem, parabéns. Olha que lindo, você pensa exatamente com aquilo que é condizente com o que a gente escreveu. E não esquece que tem o outro lado. Às vezes o outro lado, quando você vai ler, não corresponde àquilo que você acredita. Então você evita, se não é condizente com aquilo que eu acredito, então não é verdade. Vou pegar minha mochilinha e vou sair. Só que você está ignorando uma parte da verdade. Quando for estudar, se for estudar, o que provavelmente vai acontecer na sua leitura, porque como vai vir essa expansão de consciência, você vai buscar onde se segurar, né? O que comprova a sua forma de pensar. Porque a carta da morte, ela não é uma carta fácil. Ela é fácil para quem está de coração aberto, para quem está pronto para ver o mundo de uma forma diferente, para quem está pronto para trocar de pele, deixar tudo para trás. O que no caso do grupo 3, ela vem como uma desestruturação. Ela vem como um rompimento de algo do passado para uma nova forma de viver o futuro, para algo muito melhor, tenho certeza, ok? Mas esses estudos, eles precisam estar alinhados de uma forma que você consiga ver uma totalidade ou expandir a visão, ao invés de confirmar mais profundamente o que você acha que sabe, ok? Grupo 3. Grupo 3. Mensagem da espiritualidade para o grupo 3. O que mais o grupo 3 precisa saber para se conectar? 10 de copas. Ai, gente. Que momento lindo que vocês vão viver, gente. Sério. Nossa. Sintam-se merecedores dessa nova etapa. Sintam-se merecedores das curas que vocês vão acessar. Sintam-se merecedores desse crescimento. Porque é isso que vai acontecer com vocês. Vocês vão crescer. Vocês vão sair de um degrau e ir para outro degrau na jornada de vocês, tá? Então, mesmo que pareça um pouco intragável no primeiro momento, é muito desafiador, esse negócio de natureza, esse negócio de bicho, esse negócio de antepassado, e é muita coisa. Olha só que alegria, a gente tá num mundo que tem bastante coisa acontecendo. Só que o 10 de copas, né, ele vem com essa abertura do coração, essa abertura do amor incondicional, essa abertura do cardíaco. Vem como essa expansão da consciência através do amor, através da conexão, daquilo que conecta a vida material, a terra, com o céu, com o universo, com o etérico, com o espírito, com Deus, chama do jeito que quiser, não importa o nome que você dê, tá bom? Mas se conecta, né, a vida material com a vida espiritual. Esse é o segredo do coração. Então, quando você achar que está muito difícil,
que é muita informação e que tem muita gente pensando diferente de você e que não faz sentido nenhum, abre o coração. Você pode até fazer isso agora, respira fundo, abre o coração, largue mão dos julgamentos que você tem em relação a você, em relação aos seus pais, em relação ao mundo, em relação à história em qualquer tempo. É intenção, eu solto todo o julgamento. E aí percebe como que começa a ficar mais leve. Mas vai vir esse sentimento, né? Essa conexão com o amor incondicional. Esse é um grupo que muito provavelmente vocês têm Cristo como referência. Tem Cristo como referência na teoria, porque na prática isso está começando a chegar agora, né? Conheça a verdade, ela vos libertará. É o quê? Para de achar que você sabe de alguma coisa e se conecta com aquilo que é real. Admita que talvez o que você não acredite, o que você acredita, na verdade, não é a totalidade dos fatos. Ame incondicionalmente, ama o coleguinha como você ama a si mesmo. Né? Amar o outro, olhar para o outro, para a dor do outro, para as questões do outro. Então tá vindo realmente uma expansão do cardíaco para vocês. E essa carta fala: sintam-se merecedores. Mesmo que você chegue numa etapa que fala: meu Deus, eu não mereço, eu era muito ruim, eu era, sabe, eu tinha muitos pensamentos errados, enfim, né, eu era uma pessoa ruim, eu fiz coisas ruins para as pessoas que eu amo. Solta esse julgamento. Porque muito provavelmente vocês passaram por muitas coisas na vida, de dores, sofrimentos, que fizeram vocês acreditarem no que vocês acreditam hoje. Tá tudo bem, faz parte. Ok? Mas agora tá vindo uma nova etapa. Agosto, esse aspecto espiritual vai ficar mais marcado. E essa leitura ela pode valer por até 3 meses. Porque também não adianta começar a tentar fugir. Né? O cavalo, ele encara o abismo. O cavalo, ele pula se tiver que pular. O cavalo, ele tem coragem, ele tem corpo, ele tem peito. E no mês de agosto, vocês que assumam essa postura do cavalo. Servir a humanidade, avançar junto, ter peito para encarar o que tem que ser feito, aprender algo novo. Está chovendo, gente. Espera aí que eu vou ter que vou ter que fechar minha janela. Voltei. Bom, conselho final, então, para o grupo 3. Conselho final para o grupo 3. Conselho final para o grupo 3 que sintonizou com a energia do cavalo.
Como eu estava dizendo, o cavalo ele tem coragem, coragem, coragem. Ele avança, ele tem força. Ele é um animal dócil. E ele é um animal de profunda sensibilidade e com uma energia eletromagnética muito maior do que a do ser humano. O cavalo já tem estudo sobre isso, sobre a energia eletromagnética do corpo, do coração dele. Né? O coração dele tem uma estrutura bem maior que a do ser humano. E ele faz um campo eletromagnético que eu acho que é mais de 1 metro. Tem estudo sobre isso, que é esse caminho do coração, essa expansão do cardíaco. Então, inclusive, o cavalo é um animal que vocês podem estar se conectando. É um animal que vocês podem estar procurando fazer uma meditação sobre ele, pesquisando sobre esse animal de poder. Tem uma terapeuta multidimensional que ela faz alguns vídeos para o YouTube de meditação guiada com animais de poder. É a Priscila, eu acho que é Caires, ou Caiares. Acho que é Caires. Priscila Caires. Então você pode colocar meditação do cavalo. Aí você vai achar lá, vai ser um dos primeiros vídeos, tá? Priscila Caires. E aí você pode fazer essa meditação também, tá? Para estar se conectando com o cavalo. Conselho final para o grupo 3, conselho final, grupo 3. Rainha de Copas, carta 22, os caminhos. Eu vou colocar esse microfone aqui, gente, porque tá chovendo e eu não sei se tá dando para me ouvir bem ali de onde ele tá, ok? Mas basicamente, a carta dos caminhos fala dessa oportunidade que você tem de assumir essa nova etapa, de abraçar esse caminho do sol, né? Abraçar esse caminho do coração, da iluminação, da expansão, ou seguir pelo caminho escuro que não faz sentido, que te deixa sempre do mesmo jeito, como uma possibilidade. Né? A carta dos caminhos fala que você pode escolher ainda para onde você quer se encaminhar. Porém, com o despertar da Santa Morte, né, é muito difícil caminhar na sombra quando você liberta o seu pensamento das grades que foram colocadas, que foram impostas e que foram programadas para você. Pela sua família, pelos seus ancestrais, seja lá quem for, ok? Então, você ainda pode escolher não expandir tanto a consciência. Você ainda pode decidir, com esse insight novo que está chegando, com toda essa possibilidade espiritual de abertura, falar, não quero. Mas assim, é um pouco mais do mesmo, sabe? É um pouco mais é um pouco mais da ignorância por um pouco mais de tempo, né? Naturalmente que lá na frente esse caminho novamente se bifurca. E novamente você vai precisar escolher. E cada caminho, ele tem as suas consequências, né? Nem boas nem ruins. Consequências boas e ruins. Consequências que você está disposto e que você não está disposto, né? Que aí fica nessa contemplação, nesse lugar de sabedoria, se vale a pena continuar do jeito que tá, estático, parado, mesmo tendo a possibilidade de avançar, ou se tá na hora de realmente se transformar. Porque aqui atrás também vem as cartas da aliança e do 4 de copas. E as flores, se vocês quiserem avançar um pouco mais, as flores, né? Que fala sobre essas novas possibilidades, que fala sobre esses novos caminhos trazerem boa sorte, bons ventos, bons relacionamentos, amizades e até mesmo, quem sabe, uma família. Né? Mas claro que tudo isso vai depender. Porque nessa vibração
que as cartas mostraram que você está hoje, de resistência, pensamentos e tudo mais, é como se não tivesse permitindo que você se conectasse de fato com as pessoas que você precisa se conectar, né? Não está te permitindo criar a sua família, ter um bom relacionamento, né? Ter momentos de alegria profunda. Por quê? Porque tá nessa dor ancestral, tá nesse lugar pequeno internamente. E a sua alma ela é muito maior. Né? E a Santa Morte vem para falar: sua alma é muito maior, olha tudo isso aqui que tem, que legal. E aí você escolhe se você vai abrir o seu coração ou não para essa nova etapa, ok? Muito bem, essa é a leitura do grupo 3. Eu espero que traga bons ventos para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.